Não poderia deixar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de usar a tribuna na tarde de hoje para tecer alguns comentários, ainda que breves e iniciais, sobre os vetos da presidenta Dilma, a proposta do Código Florestal aprovado na Câmara dos Deputados e a edição de uma medida provisória buscando preencher as lacunas deixadas pelo veto. Já tive a oportunidade, várias vezes, de contextualizar desta tribuna como chegou o Código Florestal, a proposta de Código Florestal no Senado, naquele momento, um ambiente extremamente radicalizado, com muitas críticas da opinião pública ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados, e o Senado, com um grande esforço, e quero registrar aqui que contou com a participação muito importante do senador Valdemir Moca, construiu um ambiente de diálogo, um ambiente de entendimento que propiciou a construção de um texto equilibrado. De um texto que depois, senador Moca, foi reconhecido inclusive pelos críticos mais ácidos do processo, que compreenderam que o Senado fez o melhor que era possível naquele momento, compatibilizando a segurança jurídica necessária para a continuidade das ações produtivas, das atividades produtivas no meio rural brasileiro, com a preservação ambiental. E numa primeira leitura dos vetos da presidenta Dilma e da edição da medida provisória, eu quero aqui registrar, mais uma vez, que a melhor alternativa para o Brasil, tenho convicção disso, era o texto aprovado pelo Senado na íntegra. Na íntegra. Nós teríamos encerrado essa discussão, teríamos virado esta página e poderíamos começar a construir um novo momento de entendimento, construindo uma agenda comum, uma agenda de convergência nacional em relação a novas formas de produção. Que, aliás, é algo que terei a oportunidade de falar mais detidamente dessa tribuna, talvez ainda essa semana, sobre isso, do que considero um legado da Rio+20, uma agenda de convergência nacional em torno de temas como água, como alimentos, como energia, como biodiversidade, como democracia e como investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Mas eu quero aqui aplaudir alguns vetos da presidenta Dilma em relação a determinados temas que estavam presentes na proposta do Senado, ao mesmo tempo demonstrar minha preocupação com alguns temas inseridos na medida provisória e que, na minha opinião, significam retrocesso do ponto de vista ambiental. Bom, em relação aos vetos, é importante registrar que o artigo 61, o artigo 62 do texto do Senado, que definia os critérios de recomposição das áreas de preservação permanente, ficou completamente mutilado após apreciação pela Câmara, que regulamentava apenas a recomposição de rios de até 10 metros de largura e não se referia aos demais, o que poderia criar entendimentos diversos, como, por exemplo, um entendimento, digamos, mais radical, de que, em não definindo quanto deveria recuperar o total das áreas de preservação permanente, indo, portanto, de 30 metros até 500 metros para rios mais largos. Ou um outro entendimento de que, se era obrigado a recuperar pelo menos 15 metros em rios de até 10 metros de largura, essa obrigatoriedade deveria ser, no mínimo, a mesma para rios mais largos. E isso iria gerar uma verdadeira confusão e insegurança jurídica no meio rural brasileiro. Portanto, o veto a esse trecho foi absolutamente correto. Como também foi correto a previsão na medida provisória
de restrição a qualquer tipo de concessão de crédito rural, de crédito agrícola, àqueles produtores que não se cadastrassem no cadastro ambiental rural, que não promovessem a sua regularização. Porque não teria sentido algum fazer um grande esforço de regularização ambiental e não ter nenhuma punição para aqueles produtores rurais que não buscassem a regularização ambiental. Fiquei muito feliz também com o retorno, através da medida provisória, de um artigo, de um inciso, que foi apresentado a partir de uma emenda, foi incorporado no texto do Senado a partir de uma emenda de minha autoria, fundamental para o bioma cerrado, que hoje é o bioma mais ameaçado do Brasil, e que tem um papel fundamental no abastecimento de águas de várias bacias hidrográficas brasileiras, especialmente as bacias do Paraná, do Tocantins e do Amazonas, ao retornar a regra em que considera as veredas áreas de preservação permanente, definindo como limite de 50 metros a partir das áreas alagadas, como áreas de preservação permanente em torno das veredas. Isso é fundamental, porque vereda é uma fitofisionomia do cerrado, em que aflora o lençol d'água e, portanto, é fundamental no abastecimento, no nascedouro de córregos, de rios que vão alimentar as bacias hidrográficas. E também obriga a recomposição nos mesmos patamares das veredas. Entendo que as veredas devam ter efetivamente um tratamento diferenciado. Considero importante também, e lembro, que o tema mais espinhoso para ser tratado, ao ser tratado aqui no Senado, foi a questão dos mangues. Os mangues são o grande berçário da fauna marinha e, portanto, é fundamental a definição de mangues como áreas de preservação permanente. E me lembro que até o último momento, pelo texto do senador Luiz Henrique, incorporado pelo relator Jorge Viana, os mangues ficavam como áreas de preservação permanente em toda a sua totalidade. No entanto, houve um movimento, especialmente de senadores ligados ao Nordeste, que compreendiam a importância de duas atividades econômicas que acontecem nas regiões de Salgados e Apicuns, que muitas vezes se confundem com a região dos mangues, as atividades de carcinicultura e de extração de sal, as salineiras. E depois de muita negociação que envolveu o Ministério do Meio Ambiente, nós construímos um texto que permitia esse tipo de atividade econômica, mas respeitando critérios extremamente rigorosos e percentuais, definindo limites para o desenvolvimento dessas atividades, compatibilizando a preocupação da atividade produtiva com a preservação ambiental. Registro que não era a minha posição sobre o tema. Acabei, em função do acordo, concordando com o texto, mas, desde o primeiro momento, defendia a tese de que os mangues, em toda a sua totalidade, deveriam se transformar em áreas de preservação permanente. Mas o que me preocupa no texto, senhor presidente, senador Valdemir Moca, é que, ao refazer o parágrafo, o artigo referente às normas para a recuperação de áreas de preservação permanente, a presidenta da República, o governo federal, entendeu por bem reduzir a obrigatoriedade de recomposição das áreas de preservação permanente para pequenas propriedades, até um módulo fiscal, levando essa obrigatoriedade até 5 metros, até 8 metros para quem tem até 8 metros para quem tem de 1 a 2 módulos fiscais e 15 metros, que era o texto original, para quem tem de 2 a 4 módulos fiscais. Entendo as razões da presidenta da República de fazer isso. É claro que
em função da vontade manifestada pela Câmara. Se o texto fosse absolutamente igual, é certo que ele seria novamente derrotado na Câmara dos Deputados, e buscou, então, compatibilizar uma alternativa intermediária entre o texto do Senado e o texto da Câmara, buscando criar condições políticas para a sua aprovação na Câmara dos Deputados. E eu quero registrar aqui, eu sempre defendi isso, que desde o primeiro momento eu entendo como seria mais eficiente, mais efetivo, garantir um programa de financiamento para o pequeno produtor, para que ele efetivamente tivesse condições de recuperar suas áreas de preservação permanente, do que simplesmente reduzir a obrigatoriedade de recomposição. E alerto que, ainda tendo que recompor menos do que teria inicialmente, 5 metros ou 8 metros, se não houver apoio do governo, programa de apoio, de financiamento do governo para os pequenos agricultores, para os agricultores familiares, eles não terão condições de fazer a recuperação dessas áreas de preservação permanente. Até porque o texto permite, o texto editado pela medida provisória, ele retoma o texto do Senado, que também foi uma emenda de minha autoria, reproduzindo uma decisão do CONAMA, de que o pequeno produtor poderia recuperar suas áreas de preservação permanente através da restauração passiva, ou seja, isolando a área permitindo a recomposição da vegetação. Acontece que mesmo para cercar 5 metros, isso tem um custo, não é um custo pequeno para o agricultor familiar ou para o pequeno agricultor, ele precisará de apoio para fazer isso, e é de interesse da coletividade, do conjunto da população, e não apenas de quem está no meio rural, mas do conjunto da população, a recuperação das áreas de preservação permanente, porque são elas que vão garantir vida aos rios brasileiros, sempre lembrando que um rio grande não nasce grande, os rios nascem pequenos, se tornam médios e depois se tornam grandes, enfim, porque um rio acaba sendo afluente de um outro maior até termos a criação dos grandes rios. E é aí que eu faço a grande crítica à medida provisória. Apresentarei uma emenda buscando corrigir essa distorção, e entendo que o texto adequado é o texto do Senado, e houve um retrocesso na medida provisória no que se refere à recuperação de nascentes. As nascentes, os olhos d'água, que é aquele exatamente, é o momento, é como uma criança, é o momento mais frágil da vida, da existência de um rio, de um curso d'água, é exatamente no seu olho d'água. É exatamente na sua nascente. É ali que todos os cuidados devem ser tomados, que nenhum tipo de concessão pode ser feita para que tenhamos as nascentes funcionando, alimentando os pequenos rios, que alimentarão os médios rios, que alimentarão os grandes rios que desaguarão no oceano, no nosso caso, no Oceano Atlântico. Porque, vejam bem, o texto do Senado, que, na minha opinião, por um equívoco, mais um equívoco grave da Câmara, foi retirado do texto da Câmara, garantia, e este foi um acordo produzido no Senado com a anuência da Câmara, é importante que fique registrado nos anais do Senado. O senador Moca teve um papel fundamental nisso, participei de diversas reuniões com o senador Moca e com várias lideranças na Câmara dos Deputados, e uma pena que o deputado Moacir Miqueleto tenha partido no meio desse processo, porque ele foi um grande articulador pela Câmara dos Deputados, era uma grande liderança da Câmara dos Deputados no que se refere aos compromissos acordados em relação ao Código Florestal, e a compreensão da importância estratégica das nascentes ficou revelado ali, naquele texto do Senado, onde definíamos como 30 metros as áreas de preservação permanente em torno de nascentes e de olhos d'água em qualquer tamanho de propriedade. E aí, neste caso, eu entendo que nós não podemos ter um tratamento diferenciado
para nascentes e olhos d'água em função do tamanho da propriedade. Porque a importância estratégica para o país, para as bacias hidrográficas, para o sistema hídrico brasileiro, é o mesmo, independente do tamanho de propriedade. E eu entendo que reduzir a 5 metros as áreas de preservação permanente de um olho d'água, ou de 8 metros, se a propriedade tiver até 2 módulos fiscais, é insuficiente, ou mesmo 15 metros para as demais propriedades, como ficou no texto da medida provisória, é absolutamente insuficiente. Neste caso, nós tínhamos que garantir, sim, uma proteção maior, uma proteção de pelo menos 30 metros, que era o que dizia o texto do Senado e que eu pretendo apresentar como emenda, para que prevaleça o bom senso. Nós estamos falando de nascentes, de olhos d'água, uma questão estratégica para não apenas o futuro do país, mas para a sustentabilidade da nossa agricultura, para garantir às futuras gerações uma qualidade de vida pelo menos equivalente, igual à que nós temos hoje. Ou seja, uma legislação como o Código Florestal é uma legislação transgeracional, é uma legislação que não pode ter uma visão imediatista. É claro que ela tem que buscar, como buscamos aqui no Senado, garantir segurança jurídica, mas ela tem que ter os olhos voltados para as futuras gerações, ela tem que estar os olhos voltados para o futuro. E se tem um bem precioso, um bem que devemos preservar, como preservamos a vida, é preservar a água. E, portanto, nós temos que restabelecer uma proteção adequada às nossas nascentes e aos nossos olhos d'água. São esses, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse debate está apenas recomeçando. Gostaria muito de ter visto esse texto do Senado aprovado na Câmara e está entrando numa outra agenda, mas essas são as minhas considerações iniciais. Deste recomeço, deste debate, teremos a oportunidade de subir à tribuna outras vezes para discutir este tema, que sem dúvida é um tema de interesse nacional. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.